Vamos lá, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Eu inicio nessa manhã uma série de mensagens sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Começo hoje e pretendo ir até o final do ano estudando toda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta somente. Essa carta ela vai falar sobre dons espirituais, sobre ordem de culto, sobre casamento, sobre imoralidade sexual, sobre a ordem da igreja, a divisão da igreja e tantos outros temas. É muito interessante que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela abraça muitos temas diversos, ela abraça diversos temas que estão na Bíblia toda, e nós vamos conseguir nessa carta trazer muita informação para a igreja. Então todos os domingos pela manhã, não à noite, somente nos cultos da manhã você pode vir e esperar uma mensagem expositiva e um estudo bíblico para você. Então venha com expectativa no coração, e a nossa oração e o nosso preparo é que você saia alimentado aqui da palavra de Deus. Então nós vamos estudar, vamos tocar em temas delicados, temas complexos, temas difíceis, não só doutrinário, mas da nossa vida como cristão. E hoje eu quero iniciar com você, falando sobre 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim o texto da palavra do Senhor. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? A minha oração é que o Senhor mais uma vez fale conosco nessa manhã. A igreja de Corinto, para a gente entender a igreja, a gente tem que entender a cidade. A cidade de Corinto, ela era uma das importantes cidades no contexto do Império Romano. Você tinha Roma, que era a capital, você tinha Alexandria no Egito, que era lugar de grande saber, você tinha Jerusalém, que era a cidade da religião, de uma grande religião do judaísmo e do Império Romano, e você tinha algumas cidades naquilo que nós chamamos de Ásia Menor. Sempre que você lê Ásia Menor, era uma região importante do Império, que é a atual Turquia. Hoje é no interior da Turquia, mas naquele período, essas cidades elas eram muito importantes. Então você tinha ali Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, e você tinha a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela foi plantada para ser uma cidade próximo a um porto. Ela não era uma cidade portuária, mas ela tinha uma cidade perto que era portuária, e ela era uma cidade de muito comércio. E ali naquela cidade havia um grande templo em cima de uma montanha, a deusa Ártemis. E lá embaixo, no meio da cidade, havia um mercado, perdoe a garganta, irmãos, havia um mercado que é onde as carnes eram oferecidas a outros deuses. E é por isso que nós vamos ler mais à frente, na nossa série de mensagens, que Paulo fala assim, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou que quando você comprar no mercado, não pergunte a procedência, porque as carnes que eles compravam, eram as carnes oferecidas aos deuses da cidade de Corinto. Então Paulo fala assim, não fica perguntando se está ou não sacrificada, vai lá, compra e come. É igual quando você vai na pastelaria e você fica perguntando lá qual é a procedência daquela carne, não é verdade? Ou quando você vai na pastelaria e tem um deus lá deles, e aí você vai deixar de comer o pastel. O Paulo está falando assim, não fica perguntando se está consagrado a algum Deus não, pega a tua carne, come, e não fica procurando o ídolo por trás de todas as coisas. Nós vamos falar sobre isso aqui também, vamos falar sobre muita coisa interessante nessa carta. Por isso a cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra. E uma outra coisa que tinha nessa cidade é que o templo da deusa Ártemis era também um encontro de imoralidade sexual. Os homens, eles paravam em Corinto e iam até esse templo, onde eles se deitavam com as mulheres, onde eles tinham sexo com essas mulheres.
E essas mulheres, elas eram oráculos. Elas recebiam espíritos e durante o ato sexual, ou eles dormindo com aquelas mulheres, elas revelavam a boa sorte daqueles homens. Então havia muita imoralidade sexual naquela cidade. Isso tudo Paulo vai trabalhar. E uma terceira característica dessa cidade é que ela recebia muitos estrangeiros. Por quê? Porque quando ela foi fundada no Império Romano, ela foi fundada por soldados que haviam se aposentado do exército romano. Então havia soldados de toda a região do Império que foram morar em Corinto para se aposentar. Então era uma cidade de muitas línguas, e é por isso que Paulo vai tratar sobre as línguas estranhas e sobre a ordem de culto, porque havia muitas línguas, muitas formas de se falar naquela cidade. Então nós vamos, durante esses próximos meses, visitar muita coisa interessante aqui, descobrir muita coisa que está aqui no texto, que é importante para nós, e é para esse povo que Paulo está escrevendo. E uma das características mais importantes durante a carta, bota aquela arte da unidade por gentileza aqui, e por isso nós vamos trabalhar sobre unidade, o chamado e o desafio da igreja, é que essa igreja ela tinha uma característica, ela era uma igreja desunida. Logo no início, você vai ver lá no texto que havia alguns partidos dentro da igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro ou de Cefas, eu sou de Paulo, e tinha um grupo que era o mais espiritual de todos, eu sou de Jesus, não era assim? Então eles eram uma igreja dividida, e no meio dessa divisão, eles não reconheciam a autoridade apostólica de Paulo, e é sobre isso que eu quero conversar agora de manhã com você nessa carta. Paulo ele vai falar, e agora eu começo pregando para você, depois dessa introdução, logo no versículo 2, algo muito interessante. Versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. A primeira coisa que nós aprendemos nessa manhã, é que a igreja não é de Paulo, a igreja não é de Pedro, a igreja não é do Davidson, a igreja não é do apóstolo, a igreja é de Jesus. Paulo ele introduz a sua carta, ele introduz a mensagem que ele está entregando à igreja que estava dividida, que tinha muitos problemas, dizendo assim: olha, vocês não pertencem a nenhum partido político, vocês não pertencem nem a Bolsonaro nem a Lula, aqui nesse púlpito não tem PL nem PT, aqui vocês não pertencem a nenhuma ideologia humana, todos vocês pertencem a Cristo Jesus. Esse é o único partido que existe dentro da igreja, porque Jesus é o único dono da igreja. Foi apenas Jesus que comprou a sua igreja. E é muito interessante que quando ele vai falar isso, ele vai fazer uma comparação com a eclésia. Ele usa esse texto, eclésia do grego, que está também para alguns textos no Antigo Testamento que fala sobre reunião, sobre congregação. Lá em Números capítulo 16, versículo 3, o texto da Bíblia diz assim: eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. E em Miqueias, capítulo 2, versículo 5, diz assim: portanto, vocês não estarão na assembleia do Senhor para a divisão da terra do sorteio. Pastor, o que quer dizer esses dois textos? O texto que Paulo usa para comparar a igreja de Corinto são os textos do Antigo Testamento que fala de ajuntamento, que fala de congregação. Então não existe igreja onde não existe ajuntamento, não existe igreja onde não existe congregação, não existe igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho, eu sou templo, eu sou igreja, eu fico em casa. Não, você não é igreja. A igreja é a reunião dos santos, é a congregação do povo de Deus, é a eclésia do Senhor, e você e eu só somos igreja à medida que nós participamos da igreja. É por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixem de se reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Só somos ajuntamento, e só somos igreja de Jesus à medida que estamos no meio da congregação. E aí algumas pessoas hoje em dia têm se afastado da congregação por vários motivos.
Pastor, eu me afastei da congregação porque eu não gosto do pastor. Pastor, eu me desviei porque um líder me fez mal. Aí a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: você está aqui por causa de homens ou por causa do dono da igreja? Quem foi que comprou você com preço de sangue? Quem é que te chamou do meio do pecado para a sua maravilhosa luz? Foi o sangue do pastor Davidson? De maneira nenhuma. Foi o sacrifício do apóstolo Paulo? De maneira nenhuma. Essa igreja aqui, a igreja de Corinto e a primeira igreja batista de Vista Alegre, ela só tem um dono, e o seu nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós nos reunimos em nome do Senhor. Por isso também nós não nos reunimos em nome de nenhum santo. Nós não nos reunimos em nome de homens e mulheres que foram importantes na história da igreja. Sejam eles Jorge ou Maria, sejam eles, sei lá, qualquer outro santo aí que tiver. O único motivo da igreja de Jesus se reunir é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Quando nós falamos que a igreja tem um dono, nós estamos falando sobre o que Paulo diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Os textos eles vão ser sempre expostos aqui para vocês. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bons bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Quando nós dizemos que nós estamos aqui reunidos como igreja, nós estamos falando que houve um preço para nós estarmos aqui. Às vezes a gente fala algumas coisas aqui do púlpito dessa igreja, e você talvez aí no seu lugar não entenda o que a gente está querendo dizer. Irmãos, aí fora, em alguns locais de congregação, o pastor está mandando em ovelha. Pastor diz que casa comprar, que carro comprar, que roupa usar, qual faculdade fazer. Olha, não namora sem falar comigo antes não, hein? Tem que pedir a minha autorização. Se for casar, eu tenho que dizer se pode ou não pode casar. Isso está acontecendo aí fora. Se sair daqui da igreja, está debaixo de maldição. Já ouviu isso por aí? Se sair da minha cobertura espiritual, está debaixo de maldição. Já ouviram isso por aí? Porque eu, pastor, sou um ungido do Senhor, e não toqueis no ungido do Senhor. Já ouviu isso por aí? O único ungido do Senhor se chama Jesus Cristo. Ele é o ungido. E todos nós, a congregação do Cristo, estamos debaixo da unção do Cristo. Então vocês não estão debaixo da minha bênção, pastor Davis. É claro que eu tenho uma autoridade espiritual, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É claro que o pastor tem uma autoridade espiritual, mas não foi o meu sangue ou a minha unção, não foi o meu espírito. O espírito do pastor Davis é santo, receba o poder do espírito do pastor Davis. Você não vai receber nada, meu irmão, não vai sair nada daí. Não é a minha unção que está sobre vocês, é a unção do Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há. Você, meu irmão e minha irmã, você pertencente à igreja de Cristo Jesus, você não está debaixo de maldição, você não está debaixo de mal olhado. Pastor, mas na minha família tem uma maldição hereditária, tem um negócio lá que vai passando de pai para filho. Hoje você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não pertence ao inferno, você não pertence ao pecado, você não está debaixo de maldição. O teu dono se chama o Senhor do universo, o dono de todas as coisas é o nosso Senhor, e Ele nos abençoou, Ele nos regenerou, Ele nos lavou, nos justificou, nos santificou. Por isso nós estamos em Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus por isso. Não se coloque debaixo de escravidão, meu irmão. Pastor Abimael, eu queria pedir autorização para trocar de carro. Já viu isso por aí? Pastor Deison, eu queria saber se eu caso com a fulaninha ou com a, sei lá, eu não quero falar o nome aqui, que pode ter alguém com esse nome. Aí eu
Para com isso, meu irmão. Para com isso em nome de Jesus. O Espírito Santo que habita nesse aqui, habita em você também. Oh, glória a Deus. Vocês foram comprados pelo sangue do Senhor. Há um só dono na igreja, ele não é Apolo, não é Paulo, não é Pedro, é Jesus. A igreja de Deus que está em Corinto, você pertence a ele. E aí agora vem o segundo tópico. Então pastor não é nada, né? Ah, pastor é um ralé. Bem, o Paulo estava perdendo a sua autoridade aqui nessa igreja. E aí ele vai falar algo muito interessante. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos logo de introdução dessa carta é que toda a liderança de Deus foi chamada e enviada por Deus. Uma vez que nós já entendemos que a igreja pertence a Jesus, Jesus ele dá, Efésios capítulo 4, versículo 11. Pois Deus deu à igreja, ou Jesus deu à igreja, ou chamou uns para apóstolos, evangelistas, profetas, mestres e pastores. Deus, ele escolhe no meio do povo aqueles que vão servir com autoridade. A autoridade é de Cristo, mas Cristo escolhe no meio da igreja aqueles que serão a autoridade dela. Sabe o que significa a palavra apóstolo? Você está nessa manhã para aprender comigo. A palavra apóstolo significa enviado, aquele que foi enviado para representar alguém. A palavra apóstolo, ela vem do contexto do Império Romano. Quando o imperador, ele enviava os seus apóstolos para implementar nas outras cidades a cultura romana. Então os apóstolos eram aqueles homens que eram escolhidos pelo imperador, eles eram enviados pelas cidades para implementar lá a cultura romana, a língua romana, o direito romano. Então o apóstolo é um enviado. Quem envia um apóstolo é o Senhor, é o dono, é o imperador, é César. Daí vem o contexto da palavra apóstolos, é enviado. Quem são os apóstolos de Cristo? São aqueles que são enviados pelo Senhor. São aqueles que são enviados pelo Cristo. E quem é o Senhor? É o César? É o Júlio César? O Tibério César? É o Nero César? Não, o Senhor, aqui está uma coisa muito interessante sobre o cristianismo. O cristianismo, ele encara o Império Romano. Eles chamam o Império Romano de espírito de anticristo. As cartas do Novo Testamento, o Apocalipse, ele olha para o contexto desse mundo e ele fala assim: vocês são o espírito do anticristo, porque só há um Senhor sobre todos, o seu nome é Jesus Cristo. Então, se Cristo é o dono da igreja e se Cristo é o Senhor sobre tudo, Cristo instituiu seus apóstolos e enviou seus apóstolos para implementar a sua cultura no mundo todo. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Olha só que profundo e que interessante. Os apóstolos são aqueles que são enviados para implementar a cultura do reino por onde eles chegarem. Então quem é a autoridade espiritual, pastor? A autoridade espiritual é aquele que fala em nome do Senhor. É aquele que aponta para o Senhor. A autoridade espiritual é aquele que chega para implementar a cultura do reino. Então eu, enquanto pastor, eu não subo no púlpito dessa igreja para implementar a minha cultura. Eu não subo no púlpito dessa igreja para pregar a minha palavra. Eu não estou aqui para te ensinar o que eu penso. Eu estou aqui para apontar para o Cristo. Ele é o Senhor, a palavra é dele, a autoridade é dele e a glória é dele para todos sempre. E amém no meio da igreja. Essa é a liderança ungida pelo Senhor. Essa é a liderança que tem autoridade espiritual. Quer ver se alguém tem autoridade espiritual de verdade? Procure saber para quem ela está apontando. Eu sou o pastor. Abra a porta do meu carro. A Luiz, hoje, quando eu estava chegando, virei ele na rua, você e Ana estavam ali. Você não abriu a porta do meu carro. Vou tirar minha unção. Besteira, né? Mas a gente vive nesse tempo. Estenda o tapete para mim, que eu sou autoridade. Eu sou ungido e o que eu falar é autoridade. Mentira. Se eu não aponto para o Cristo, eu não sou autoridade. Toda a minha unção, ou a unção que foi colocada sobre a minha vida, vem do Cristo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem pelo Cristo.
toda autoridade espiritual no meio da igreja. Paulo está falando, eu sou um apóstolo enviado pelo Cristo, foi o Cristo que me enviou, e eu tenho autoridade sim sobre a igreja de Cristo, mas a autoridade não é minha, é do Senhor, dono da igreja. Oh, glória a Deus por isso. E isso também nos ajuda a acabar com toda divisão no meio da igreja. Vem aqui comigo. Se um é de Cefas, outro é de Apolo, outro é de Paulo, é porque eles estão lutando por bandeiras humanas. Porque se eu aponto para o Cristo, o Abimael aponta para o Cristo, o diácono aponta para o Cristo, o líder aponta para o Cristo, não tem como a igreja estar dividida, oh, glória a Deus por isso. A igreja começa a ficar dividida, é quando o pastor aponta para um lado, o líder aponta para o outro, o irmão aponta para o outro. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode discordar? De maneira nenhuma. Nós somos seres inteligentes. E você quer saber a marca de um falso profeta? De um falso líder? Ele não aceita ser questionado. Cuidado. Cuidado com pessoas inquestionáveis. O único que é inquestionável é o Cristo, meu irmão. A única palavra que tem autoridade sobre os céus e a terra e que ela jamais passará é a palavra do Cristo. A minha palavra passa. Oh, glória a Deus por isso. A marca do falso profeta é que ele é inquestionável. Ele é Senhor sobre todos. Não. Todos nós aqui, Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, nós falamos da vontade do Senhor da igreja. Nós apontamos para o Senhor da igreja. Nós invocamos o nome do Senhor da igreja. Não invocamos nome de pastor. Uma vez eu falei aqui, já pedi para a Alana fazer essa arte. Ela não está aí hoje, né? O Luan também está errado, tá, Luan? Está sob pecado. Estou brincando, Luan. O pastor ameaçou o Luan, né? Tem que botar uma placa ali. Wagner também. Samuel, botar uma placa ali, ó. Primeira Igreja Batista de Vista Alegre. E do lado bem grande, Pastor Davidson Baraúna. E uma foto minha assim. Quer a tua também, irmã? Vocês estão rindo? Eu falei para vocês que eu ia falar de doutrina aqui, que eu ia falar de coisa séria aqui. A gente está vivendo um tempo muito complicado. E está só começando a carta. Está só começando o problema. A igreja tem que apontar para Cristo. A igreja aponta para Cristo todos os dias. Ele que é o Senhor, Ele que é o dono. A Ele a glória para todos sempre, amém. Oh, glória a Jesus por isso. Eu, Paulo, eu fui chamado para ser enviado, apóstolo, para ensinar uma cultura. Qual é a cultura que eu estou implementando em vocês, Coríntios? É a cultura do reino, é a cultura de Cristo. Pela vontade de Deus eu faço isso. Oh, glória a Deus. Volta lá no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, e aí agora a coisa vai ficar mais leve, ou não. Aos santificados em Cristo Jesus. A igreja é lugar de santos. Então, obviamente, nós vamos colocar a imagem aqui do João Marcos. Vamos colocar aqui uma imagem dele e vamos falar, João Marcos é santo, e vamos orar o João Marcos. É isso para fazer? A igreja é o lugar de santos, porque isso está conectado ao Antigo Testamento, ao templo do Antigo Testamento, aonde, presta atenção aqui comigo, vem aqui, é manhã de estudo de profundidade de doutrina. A igreja, o templo no Antigo Testamento, os utensílios usados na igreja, eles eram santos, santificados, consagrados. Ninguém podia encostar naqueles utensílios, só os sacerdotes. Ninguém podia usar de modo leviano, aquilo era usado para o culto a Deus. Os utensílios eram santos. Quando a Bíblia diz que a igreja é lugar dos santificados, a igreja está dizendo que eu e você, nós fomos separados para uso da glória de Deus. Então, e aí agora ele vai falar lá no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 18. Por isso, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Não entreguem o corpo de vocês à imoralidade sexual.
O que é a santidade a Deus? A santidade no meio da igreja de Deus não é uma santidade onde as pessoas me adoram. A santidade na igreja de Deus é uma santidade que me leva a ser diferente, que me leva a ser separado. O meu corpo, a minha mente, o meu ser é separado para a glória de Deus. A igreja é lugar de santificação, e nós perdemos um pouco isso. Nós perdemos um pouco o que é o princípio da santificação. Por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei me dominar por nada. Ou no capítulo 10, no versículo 23, que ele escreve assim: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. O santo, a pessoa que está sendo santificada, não é uma pessoa que se acha mais pura do que o outro, se olha mais puro que o outro. É uma pessoa que olha para si e diz assim: eu fui separado para uma obra. Eu fui separado para o mestre. Eu tenho algo de especial na minha vida. O que é isso que você tem de especial na sua vida? Deus separou você, Deus elegeu você, Deus santificou você para uma grande obra. Por isso não se entregue aos prazeres da sua carne. Por isso não dê lugar ao diabo. É isso que Paulo está escrevendo nas suas cartas. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós fomos separados para o uso da obra de Deus. Deus escolheu eu e você para sermos santos. Sede santo, porque eu sou. Glória a Deus. Por isso a igreja do Senhor é lugar de santificação. A igreja do Senhor é lugar de consagração. A igreja do Senhor é lugar de conversão. Não é que você vai chegar aqui e se você tiver algum pecado, a gente vai condenar você, vai apontar você e vai falar assim: olha só, o seu pecado. Não, é porque aqui é o lugar onde nós somos lavados dos nossos pecados. Nossas culpas são perdoadas, nós somos regenerados e santificados, e agora o Senhor nos usa na sua obra. Não é possível nós vivermos uma vida cristã de qualquer maneira. Não é possível nós dizermos que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e nós levarmos uma vida distante da sua presença, distante da sua palavra, distante da sua vontade. O Senhor chama você para ser separado. O Senhor chama você para ser santo nesse tempo. Você foi escolhido pelo Senhor, você é a igreja de Deus. Só que nós vivemos num tempo, irmãos, onde ser evangélico virou moda, é ou não é verdade? Hoje é glamour se dizer cristão. Não, eu sou cristão, já está na quarta esposa. Não, eu sou cristão, e vive uma vida totalmente discrepante da palavra. Ontem eu estava conversando com o Luan e com o Felipe dentro do carro, voltando lá do lugar onde a gente foi fazer o estudo com a liderança, lá de Madureira, e nós estávamos conversando sobre isso, como ser cristão hoje se tornou algo cultural, é algo legal de falar, é descolado. Não, o que você é? Ah, eu sou evangélico. Qual igreja você vai? Não, eu não tenho religião. Não é assim? Você acredita em Deus? Eu acredito em Cristo. Você é de alguma denominação? Não, eu não me apego a coisa de homens. Não é assim agora? Virou moda, virou status. Só é da igreja de Deus quem é santo. Só é da igreja de Deus quem paga o preço da santificação. Só é da igreja de Deus quem fala assim todos os dias: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça. As misericórdias do Senhor são a causa de todos nós aqui não sermos consumidos, mas Ele nos santifica em Cristo Jesus todos os dias. A igreja de Deus é lugar de santos consagrados para o propósito dele. E em último lugar, quarto e último lugar, Paulo vai dizer assim, santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos o que em toda parte invocam o nome do Senhor. Vem aqui comigo, é o quarto e último ponto. Ainda há pouco nós estávamos lendo aqui a leitura responsiva com o pastor Abimael, do Salmo 84. E
teve uma palavra ali que alguns irmãos repetiram, né? Qual foi a palavra que nós lemos? Pode falar? Pausa. Nas Bíblias mais antigas tem uma palavra chamada assim, selá. Vocês já viram essa palavra? O que significa essa palavra? O que significa essa pausa? Quando, Salmo 84, o Salmo dos peregrinos, quando a congregação estava indo para Jerusalém, peregrinando, e eles estavam em Jerusalém, eles recitavam salmos e invocavam o nome do Senhor. E no meio desses salmos, eles tinham que parar para refletir sobre o que eles estavam falando. Não era só recitar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é legal, o Senhor é divertido, o Senhor é maravilhoso. Não, não é sobre isso. É parar para prestar atenção no que está lendo. Então essa pausa, esse selá, é quando a congregação de Israel, louvando o Senhor e invocando o nome do Senhor, eles paravam e refletiam sobre aquilo que eles estavam falando. A congregação ficava em silêncio. Shhh. O que nós acabamos de falar? O que nós acabamos de invocar? É por isso que está escrito pausa. Está aprendendo um pouquinho mais essa manhã. É por isso que tem esse selar, silêncio. Shhh. Vamos refletir sobre o que acabamos de falar. Vamos pensar e deixar penetrar em nós sobre aquilo que acabamos de recitar. Não é falar por falar. A congregação de Israel era o lugar de invocar o nome do Senhor. A congregação de Israel era o lugar onde eles invocavam o nome de um Deus que é santo. Lembra o que eu falei no primeiro tópico? Paulo vai pegar essa congregação aqui e vai dizer que é a igreja. Assim como em Israel, olha o mistério espiritual. Olha a profundidade da palavra, Deus está falando conosco nessa manhã. Assim como em Israel era o lugar de invocar o nome do Senhor, na igreja de Deus é o lugar de invocar o nome do Senhor. Quando nós estamos aqui como congregação, como povo de Deus, é o lugar da gente invocar aquele que vive. É o lugar da gente pensar sobre o que estamos adorando. É o momento onde nós temos que refletir sobre a palavra. Ah, pastor, mas isso não me dá um calafrio na espinha. Ah, eu gosto daquela mensagem que eu saio chorando. Eu gosto daquela mensagem da vitória, sabe? Quando o pastor fala que eu vou trocar de carro, aí aquela igreja é boa. Ih, meu irmão, escolheu a igreja errada. Porque aqui é o lugar da gente invocar o nome do Senhor. E quando nós invocamos o nome do Senhor, nós oramos. O culto é um culto racional, Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos falar isso daqui a alguns meses, porque vai demorar para a gente chegar lá, mas nós vamos falar daqui a pouco, sobre 1 Coríntios capítulo 14, mas aqui, irmãos, é lugar de nós fazermos uma única coisa, seja na leitura bíblica responsiva, sejam nos cânticos espirituais, sejam nas ofertas consagradas, ou seja na exposição da palavra. Tudo que nós fazemos nesse culto é invocar o nome do Senhor. É adorar e chamar Ele, a presença dEle para cá. Nós estamos invocando, dizendo, vem Senhor Jesus, aqui está a sua igreja. Venha sobre nós. Nós não estamos aqui para invocar falsas esperanças. Preste atenção nisso, meu irmão. Nós não estamos aqui para invocar esperanças passageiras, nomes de outros deuses, nomes de líderes desse tempo. Nós não estamos aqui para dizer que o governador do Rio de Janeiro, nós precisamos invocar o nome do governador, pois ele vai solucionar os problemas do Rio. Nós estamos aqui para invocar o nome do único Senhor do universo, dono de todas as coisas e Senhor da sua igreja. O nome dele é Jesus, oh glórias a Deus. E isso é tão importante, que eu não sei se você sabe que Cristo não é sobrenome. Você sabe disso, né? Cristo é o quê? Cristo é um título. Cristo não é sobrenome. O nome de Jesus não é Jesus Cristo de Nazaré, nome extenso, não. O nome dele é Jesus. Cristo é o título que foi atribuído a ele. E o que quer dizer Kyrios? O que quer dizer Cristo? Senhor. Oh, glória a Deus por isso. O único Senhor que é invocado no meio da igreja é o nome de Jesus. O dia que nós invocarmos outro nome aqui, igreja do Senhor, nós deixamos de ser a igreja de Jesus. O dia que a invocação, o nome exaltado aqui for outro nome, um dia que a gente começar a aplaudir homens aqui, eu não estou falando de honrar. Pastor Abimael, dia 31,
vai fazer aniversário, né, pastor Bimael? Vai ganhar uma camisa também, não vai? Merece, né? Merece. A minha ficou apertada, eu precisei trocar. Mas eu entendi, eles estavam profetizando que eu vou emagrecer. Eu não entendi. Na hora eu não entendi, troquei a camisa. Tarde demais. Espero que a tua dê. É bom sinal, sinal que você está esbelto. Quase isso, né, Bimael? Então tá bom. Tanta gente bonita que fez aniversário em julho, né? Eu não entendi, tu falou de Matusalém, de idade avançada. Estava somando as idades? Ô Luiz, falta de respeito, Augusto. Que negócio é esse? E não tem nada a ver com a mensagem isso. Sabe por quê? Eu estou fazendo essa brincadeira com vocês. Porque a gente pode brincar com o pastor, honrar o líder, abraçar o irmão, mas o único que invocamos aqui é Jesus. O único que exaltamos aqui é Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, diz assim: invocar o nome do Senhor, portanto, é que em todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. Aquele que confessa Jesus, que invoca o nome de Jesus como Senhor e Cristo, já encontrou a salvação em Cristo Jesus. Já teve o perdão dos seus pecados e já foi santificado. Nessa manhã nós apenas iniciamos essa série de mensagens de aprofundamento, de doutrina, de conhecimento e de instrução da palavra do Senhor para a sua igreja. E nós observamos aqui como na igreja de Cristo, o único nome que deve ser invocado é o dele. E a pergunta que eu quero fazer antes de terminar aqui essa mensagem: por que você está aqui nessa manhã? Por que você está sentado nesse banco? Por que você veio aqui hoje? Para encontrar os seus amigos? Para mostrar para o pastor que você não está ausente da igreja? Por que você está aqui nessa manhã? Por que você saiu de casa, se arrumou, se preparou e veio aqui? Porque a maturidade estava escalada? Porque você ia ficar na portaria? Ou você estava na técnica? Eu vim aqui hoje porque eu ia pregar? Por que nós estamos aqui, Willton? Nós estamos aqui por Cristo, para invocar o nome do Senhor. Nós somos o Israel de Deus. E se nós formos a igreja que invoca só a Cristo, nós seremos uma igreja unida. Sabe por que a divisão na igreja? Porque uns são de Paulo, outros são de Pedro e outros são de Apolo. É cada um puxando para o seu. Não, eu acho que a igreja tem que ser assim. Aí puxa para um lado. Aí o outro, não, eu acho que tem que ser assado, tem que ser assim. E aí Paulo está dizendo: vocês foram comprados por qual preço? Mais à frente Paulo vai dizer: acaso foi pelo meu sangue, pela minha morte que vocês foram comprados? Você, meu irmão, está aqui nessa manhã não por causa de Baraúna ou por causa de qualquer outro homem. Eu e você viemos nessa manhã aqui para invocar o nome daquele que vive, que nos santificou, nos regenerou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje estamos nele, somos a sua noiva e a sua igreja. Nós estamos aqui pelo nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, glórias a Deus por isso. Você já está salvo em Cristo Jesus. O Senhor te chamou, o Senhor te libertou.
Você está selado com a presença do Espírito Santo de Deus. Se todos nós aqui, inclusive as autoridades espirituais, seja Paulo, ou pastor, ou líder, apontarmos para Jesus, nós seremos uma só igreja. Nós seremos um só povo. Que eu e você possamos apontar para Cristo todos os dias. Você pode dizer amém por isso?